O tema deste ano é o convite ao Evangelho, né? Nos preparando então para mais especificamente entrarmos nesse tema. Hoje nós vamos meditar sobre a religião de Caim, né? Então abra sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 16. Coabitou o homem com Eva, sua mulher. Esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descai o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Estando eles no campo, sucedeu que se levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está Abel, teu irmão? E ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. És agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber de tuas mãos o sangue do teu irmão. Quando lavrares o solo, não te dará ele a sua força, serás fugitivo e errante pela terra. Então disse Caim ao Senhor: eis que hoje me lanças na terra, e da tua presença hei de esconder-me. Serei fugitivo e errante pela terra. Quem comigo se encontrar, me matará. O Senhor, porém, lhe disse: assim qualquer que matar a Caim será julgado 7 vezes. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que não o ferisse de morte quem quer que o encontrasse. Retirou-se Caim da presença do Senhor e habitou na terra de Nod, ao oriente do Éden. Alguns dias atrás, o prefeito de São Paulo editou algumas medidas para os taxistas: traje, postura, e entre as normas para os taxistas, os sentimentos dos passageiros. Contudo, nós, grupo bíblico, sobre religião, precisa ser enterrado. Há muitos anos atrás, no século XVIII, os filósofos previram que o mundo sem religião, o ser humano com os conhecimentos da ciência, com os conhecimentos que ele pudesse dispor, ele prescindiria
da religião, porque a religião era apenas um recurso dos ignorantes, dos fracos. Sartre, um filósofo francês, ele diz que religião é muleta dos fracos, né? Então havia essa previsão que um dia o mundo seria um mundo dominado pelo conhecimento e que a religião nesse mundo seria totalmente dispensável. Mas esse diagnóstico, essa previsão foi uma previsão totalmente falha. O que nós presenciamos hoje é uma abundância, uma diversidade muito grande de propostas religiosas. Hoje temos religiões para todos os tipos, para todos os gostos, de todas as formas. Inclusive aquelas que nós julgávamos as mais primitivas, o sujeito adorar uma pedra, adorar uma árvore, e que nós, em um determinado momento, reputávamos por já essas religiões superadas, eis que elas retornam com força, mesmo nas sociedades tecnocráticas, mesmo nas sociedades avançadas. Nós contemplamos. Eu tinha um professor na universidade que era mestre, tinha doutorado, mas ele acreditava em duendes. E ele cria, pia e honestamente em duendes, em seres da floresta, né? E eu ficava impressionado como é que ele conciliava a sua formação científica, a sua formação acadêmica com esse tipo de crença. Mas é o nosso mundo, nós temos religiões de todas as formas, religiões de todos os tipos, para todos os gostos. Por isso que Calvino disse que o coração humano é uma permanente fábrica de ídolos. Ou seja, o ser humano está sempre produzindo algo no qual ele possa transferir a sua confiança, a sua esperança, no qual ele esteja sempre projetando os seus sonhos e a espera da solução das suas dificuldades, né? E por isso mesmo nós vivemos um cenário confuso. Nosso mundo hoje, por conta dessa diversidade de religiões e de propostas religiosas, nós vivemos um cenário extremamente confuso, e as pessoas ficam confusas, porque se perguntam o que é o certo, qual é o caminho, o que está errado, o que eu devo escolher, que caminho que eu devo trilhar, que postura que eu devo adotar, porque as ofertas, as propostas são muitas, inúmeras, e nós ficamos confusos, e as pessoas ficam confusas em discernir o que devemos crer, como devemos viver, em que colocar a minha fé, a minha esperança, ordenar o meu mundo. E nós precisamos, sobretudo, de discernir isto à luz da palavra de Deus. Precisamos buscar na palavra de Deus. Então, à luz da palavra de Deus, nós realmente temos que discutir a religião, não para suplantar o outro, mas para entender e para compreender o propósito de Deus para nós. E eu creio que a postura religiosa de Caim, nos ajuda a ver qual o caminho que nós não devemos trilhar, quais as atitudes que nós não devemos trazer, praticar na nossa vida. A história de Caim, nesse sentido, é extremamente ilustrativa, e eu convido os irmãos para nós refletirmos brevemente sobre algumas características do estilo de vida religioso de Caim. Aqui a primeira pergunta que nós fazemos é que o texto diz que Deus não aceitou a oferta de Caim. Por que Deus rejeitou a Caim e a sua oferta? Por que Deus não aceitou o culto de Caim? E lendo o texto e meditando, refletindo nele, nós percebemos uma coisa, que Deus não aceitou o culto de Caim, porque o culto de Caim era formal, era o culto do rito, era o culto da aparência. Caim estava cumprindo uma obrigação, Caim estava cumprindo ali um ritual, estava cumprindo uma formalidade.
Abel apresentou e ele também apresentou. E Deus rejeitou esse culto da obrigação, o culto da aparência, o culto da formalidade, em que a pessoa cumpre um ritual para satisfazer a consciência, para cumprir uma obrigação, mas de fato o coração não está ali, de fato a vida não está ali, de fato o ser por inteiro não está ali. É apenas uma obrigação, é uma formalidade que ele está cumprindo, é um rito que ele está desempenhando. E o texto bíblico mostra claramente que Deus primariamente se agrada do ofertante. Caim traz a oferta, faz o seu culto, mas Deus não se deixa manipular pela oferta. Deus não se deixa impressionar pela oferta. Deus não se deixa seduzir pela oferta. Porque o que Deus está olhando é o coração. Deus está olhando é a vida. E é isto que faz a grande diferença. O que torna a oferta aceitável, aprazível a Deus, é a natureza do coração, é a forma pela qual nós nos apresentamos diante de Deus. Se estamos ali como ser humano que reconhece, como ser humano que de fato cultua o Senhor, como ser humano que de fato reconhece ali o seu Criador, e não apenas cumprindo uma formalidade para uma ação de desobriga, uma ação de desencargo de consciência. Por isso Deus rejeita a oferta de Caim, porque Caim é a religião da aparência, da formalidade. Deus se agrada do ofertante e não da oferta. Mas eu quero crer que esse texto nos mostra uma segunda razão pela qual Deus não aceita Caim. É que a apenas uma formalidade, um rito. E quando Deus recusa a oferta de Caim, ali o coração de Caim se desnuda, o coração de Caim se revela, porque a recusa expõe as verdadeiras motivações que havia no coração de Caim. Quando Deus disse não, a Bíblia diz que descaiu-lhe o semblante, ou seja, ele ficou irado, ele ficou aborrecido, ele ficou com ódio no seu coração. Por que que Deus recebe a oferta do meu irmão e a minha não? Ele ficou irado com essa discriminação aos seus olhos, da forma pela qual Deus acolheu a oferta de Caim e na sua não. A religião de Caim é a religião que considera que Deus é obrigado a receber a oferta. Ou seja, tudo que eu faço, Deus é obrigado a receber. Não importa o que seja, não importa como seja, não importa quanto seja, o meu coração se encontra, oferta é oferta. Deus deve acolher. Ou seja, Deus está com a obrigação de receber tudo aquilo que faço para Ele. E aqui está o grande equívoco desse estilo religioso. É que crê que Deus se vê na contingência de receber qualquer coisa, não importa de onde venha, qual o coração, qual a procedência, qual a origem. Infelizmente, há muitas pessoas que incorrem no mesmo erro, na mesma religião que mim. O que eles fazem para Deus, eles não estão se preocupando com a forma que estão acontecendo, mas é oferta para Deus, qualquer coisa serve, para Deus tudo é aceitável, para Deus Ele tem a obrigação, Ele tem a necessidade daquilo que eu ofereço. Esse é um grande equívoco que nós ensinamos. A oferta expressa uma religião utilitarista, ou seja, que a oferta
pelo próprio investimento. O que eu faço, o que eu ofereço, de certa maneira representa um investimento, representa um depósito, uma poupança, porque quando eu precisar de Deus, eu vou lembrar a Deus que eu ofertei, que eu dei, eu adquiri créditos, me tornei merecedor, eu acumulei méritos. E nesse sentido, então, na verdade, eu não estou ofertando, eu estou fazendo uma poupança para eventuais dificuldades. Eu estou adquirindo um seguro para as intempéries da vida. Eu estou comprando um plano de proteção. Eu estou investindo no meu futuro, porque assim eu posso garantir que nenhum mal, nenhuma dificuldade, nenhum problema me assolará. Esse é o modelo de religião utilitarista e que infelizmente nos nossos tempos tem sido estimulado. Você dá, você oferece, você cultua e Deus se vê na contingência agora de te retribuir. Deus passa a ser o teu devedor. Isso é utilitarismo, isto é usar Deus, é tentar manipular e controlar Deus. Mas é interessante que a religião de Caim também, ela revelou que o seu coração estava cheio de inveja. É como ele comparando, mas por que Abel é abençoado e eu não sou abençoado? Por que fulano tem isso e eu não tenho? Por que ele é protegido? Por que ele tem saúde e eu não tenho? Por que ele tem prosperidade e eu não tenho? Por que ele é guardado e eu não sou guardado? Por que a família dele é melhor e a minha não? Esse tipo de comparação que brota de um coração que está contaminado pela inveja e que revela que o coração de Caim realmente era um coração mau. Como diz a epístola de João, que as suas obras eram más. E a evidência das suas obras más é que ele sentiu inveja do seu irmão. Diz, o que tem o Abel de diferente? Que ele é abençoado e eu não sou abençoado. E esse sentimento foi tão intenso no coração de Caim, que o levou ao desejo, a arquitetar o desejo de eliminar o seu irmão, de destruir o seu irmão, porque ele não tolerava o fato de Abel ser aceito e ele não ter sido aceito como pessoa e na sua oferta. Mas a religião de Caim ainda tem uma terceira característica. Quando Deus lhe pergunta, onde está o teu irmão? Ele diz, porventura sou eu o guardador, o tutor, sou eu o responsável pelo meu irmão? A evidência mais nítida da religião de Caim é que a religião de Caim, ele não se sentia responsável pelo seu irmão. Ou seja, a sua relação com Deus não afetava a relação com os seus irmãos. Na verdade, esta é uma velha tentação, a separação entre a fé e a vida, entre a teologia e a ética, entre o que cremos e o que praticamos, entre teoria e prática. Esta é uma velha tentação. Todos nós incorremos nesta permanente e sofremos esta permanente tentação, em que o que você crê não tem nada a ver com o que você faz, com seus negócios, com a sua postura na família, com a sua postura na sua comunidade, no seu trabalho. Que o que você crê, o que você professa, as suas convicções não afetam o modo pelo qual você se relaciona, você se importa, você se conduz. Este ato entre fé e ética, entre o que você crê e o que você vive. Esta é uma velha tentação e é uma antiga prática que o povo de Israel foi permanentemente exortado
pelos profetas, de maneira muito nítida, o profeta Isaías e o profeta Amós, sempre lembrando. O profeta Isaías começa a sua profecia dizendo: eu estou cansado da multidão dos vossos sacrifícios. O profeta Amós, contemporâneo do profeta Isaías, diz: já não aguento mais as vossas assembleias solenes, os vossos cultos, a vossa multidão de sacrifícios. Eu já não suporto mais o estrépito, o barulho dos vossos cânticos, dos vossos instrumentos, porque vocês, o culto de vocês é bonito, é lindo, vocês fazem todo o ritual necessário, mas saindo daqui vocês oprimem a viúva, vocês subornam os juízes, vocês defraudam as pessoas, vocês se prostituem, vocês adulteram, vocês vivem duas realidades, uma do templo e outra do dia a dia. Essa era a velha exortação ao povo do Antigo Testamento, e Jesus também fez a mesma exortação aos fariseus, aos escribas da sua época. E esta tentação persiste nos dias de hoje. Nós temos, as igrejas estão cheias. As igrejas estão cheias. E nós somos constantemente confrontados com essa discrepância. Eu estava lendo essa semana o noticiário de um pastor que está sendo acusado de matar outro pastor, outra pastora, porque alguns membros da sua igreja, outra igreja, abandonaram o corpo. E meu Deus, que coisa! Se isso é verdade, se isso for, que tragédia! O Guto, você não está pensando nisso não, né? Graças a Deus, né? Nem o Lira. Se for ajudar lá na árvore grande, pode ir tranquilo, vai em paz, abençoado, protegido, guardado, que não vai acontecer isso. Algum tempo atrás foi o noticiário em todas as mídias de um pastor no Rio de Janeiro que estava conivente, mancomunado com os traficantes, e ele abusava sexualmente de muitas suas ovelhas. Eu fico pensando, esta discrepância, esses são exemplos, digamos assim, trágicos, e exemplos, né, extremos de discrepância entre o que você crê, o que você anuncia crer e a sua vida. Mas existem outros exemplos sutis, não tão graves, às vezes não aparecem na mídia, mas todos nós somos tentados muitas vezes a ter um estilo de vida, uma máscara religiosa, mas a nossa vida, a nossa conduta, a nossa postura, a nossa ética, o nosso comportamento, ele não tem nem um pouquinho de semelhança com aquilo que nós professamos, com os lugares que frequentamos aos domingos, porque de segunda a sexta ou de segunda a sábado é a lei, né? É a lei do cão, é a lei da selvageria. Salve-se quem puder, saia da minha frente, senão eu passo por cima. Esta exortação nós não podemos excluir do relacionamento vertical com Deus, o relacionamento horizontal. E essa era a religião de Caim. Eu cultuo a Deus, mas se meu irmão me desagradar, eu passo por cima. Se meu irmão fizer qualquer coisa que me irrite, que me tire do sério, sai da frente, porque senão eu vou massacrá-lo. É o que fez o Caim. Esta é a religião do Caim, em que não há coerência entre o que eu creio e entre o que eu faço. E nós vivemos essa tragédia hoje. Nunca vimos tantas pessoas nas igrejas buscando religião. Não é só a igreja cristã, movimentos religiosos de toda sorte, templos, locais religiosos, igrejas cheias,
de pessoas vazias, como alguém expressou. E assim, irmãos, nós somos desafiados diante dessa descrição da religião de Caim. Qual é o nosso desafio? O que a Bíblia nos confronta? Primeiramente, é claro, não é a religião de Caim, até porque um grande teólogo, um dos maiores teólogos dos últimos séculos, Karl Barth, ele disse que religião é o ser humano em busca de Deus, mas a fé cristã é Deus em busca do ser humano. A religião é o ser humano se esforçando para alcançar, para obter, para conseguir, para controlar Deus e alcançar por si mesmo alguma coisa de Deus. Mas a fé cristã é uma proposta totalmente diferente. Não é o ser humano fazendo alguma coisa para Deus, mas o ser humano recebendo aquilo que Deus faz em nosso favor. Por isso nosso desafio não é seguir a religião de Caim. Nosso desafio é seguir um caminho diferente. A primeira coisa que nós diríamos, nosso desafio, ofertando a nós mesmos antes de tudo. O nosso culto é verdadeiro quando você se ofereceu a Deus antes de oferecer alguma coisa ao Senhor. O nosso culto é aceitável a Deus quando nós nos oferecemos antes de tudo a Deus. É o que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, os versículos 1 e 2. Apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Essa é a primeira oferta. É a oferta fundamental. Deus está olhando e esperando que você entregue-se a você mesmo ao Senhor. Esse é o nosso desafio. Segundo desafio que nós precisamos nos deparar continuamente, devemos purificar as nossas motivações. Para que estamos fazendo isto ou aquilo? Por que nós estamos fazendo isto ou aquilo? Por obrigação? Para controlar Deus? Para impressionar as pessoas? Para não ser incomodado? Ou nós estamos oferecendo, fazendo algumas coisas para o Senhor, porque nós cremos que Ele é digno de toda a honra, de todo louvor, de toda adoração. Fazemos para o Senhor, não para ser visto, não para ser reconhecido, não para impressionar as pessoas, mas fazemos para o Senhor. É ao Senhor a quem servimos. É a Ele a quem prestamos o nosso culto, a nossa adoração. É a Ele que adoramos. E o terceiro desafio é que nós precisamos viver o que nós cremos. Nós precisamos colocar em prática aquilo que nós professamos dizer. Eu creio nisto, então viva isto. Esse é o nosso permanente desafio. Constantemente nós somos confrontados pela palavra. Até que ponto estou vivendo aquilo que creio? Até que ponto estou colocando em prática aquilo que estou ensinando? E para nós pastores, nós que pregamos, esse desafio é mais pesado ainda. Porque antes de pregar aos irmãos, temos que pregar para nós mesmos. Esta responsabilidade é maior. Porque antes de dizer o que devemos fazer, nós somos desafiados como líderes a viver aquilo que nós estamos dizendo que os irmãos devem viver. E por isso nós precisamos das orações dos irmãos, para que como igreja, como liderança, não incidamos na religião de Caim, mas vivamos aquilo que a palavra de Deus requer de cada um de nós. Que Deus assim nos abençoe e que este ano nós possamos cada dia caminhar nesta direção, caminhar neste rumo
buscando o que é viver o Evangelho de Jesus Cristo. Amém.